A gente vai conversar com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Senador, muito bom dia, obrigado por falar com a gente. Muitíssimo bom dia, Marcela, Daniel. Gratidão estar mais uma vez participando aqui do Live CNN. Senador, informação que a gente abriu aqui o Live CNN sobre a PGR que pediu investigação do presidente Bolsonaro para apurar se houve crime de prevaricação na compra da Covaxin. Esse fato, ele impacta de qual forma as investigações que já acontecem na CPI da pandemia? E na sua avaliação, por que o presidente Bolsonaro ainda não falou sobre esse depoimento dos irmãos Miranda relatando irregularidades no contrato de compra da Covaxin? Pois é, Marcelo, eu acredito que realmente essa pergunta é uma pergunta que não quer calar, né? Eu acredito que o presidente já deveria ter vindo a público para explicar sobre isso, até porque recebeu uma denúncia de um deputado federal, independente do quão controverso ele é. Ontem, inclusive, ele esteve na CPI conversando ao pé do ouvido com o presidente da CPI, Omar Aziz, e com o relator Renan Calheiros. Agora, independente disso, é obrigação investigar qualquer ato de corrupção. Então, acredito que esse processo da PGR é um processo natural. Eu até tinha dado uma entrevista à CNN no início da semana falando que era um procedimento correto, né? Travou ali o sinal do senador Eduardo Girão. Inclusive, o senador Eduardo Girão, de fato, ele tem defendido ali que isso fosse investigado. O senador Eduardo Girão, até interessante da gente pontuar aqui, foi o autor do pedido para que estados e municípios também fossem investigados pela CPI da pandemia, mas essa possibilidade foi barrada pelo próprio STF. E nesse momento, se a gente for comparar aqui, por quê? A Procuradoria-Geral da República disse ao STF que tinha que aguardar o trabalho da CPI para investigar essa possibilidade do crime de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro. Mas esse posicionamento não foi adotado quando da investigação de governadores e prefeitos, que também foi ao Supremo Tribunal Federal. Senador Eduardo Girão, retomamos o contato com ele. Senador, estou contigo. Tranquilo, eu não sei exatamente onde é que travou na hora que eu falei. Estava falando sobre Já tinha defendido a investigação, inclusive pela Procuradoria-Geral da República. Sim, exatamente. Eu acho que onde tem suspeita de corrupção é obrigação das instituições, é obrigação da CPI ir atrás de rastrear, né? Nós estamos aí com 60 dias de CPI, passamos agora. Ontem fizemos a 30ª sessão da CPI. E o meu requerimento, que deu origem também, assinado por 45 senadores, infelizmente, não está sendo observado na plenitude. Meu pedido foca a investigação em governo federal também, mas em estados e municípios, que está repleto de indícios aí, baseado em operações da Polícia Federal, que inclusive eu usei até a CNN como fonte, né, das operações para ter os fatos determinados. Agora, é muito estranho a gente ter, por exemplo, o relator da CPI ontem atacando a Polícia Federal. A Polícia Federal é um patrimônio do povo brasileiro, uma das entidades mais acreditadas pela nação. E quando a gente vê um ataque desse, a gente fica extremamente preocupado. Vai sobrar o quê? Né? Vai sobrar o quê? Então a gente precisa ter serenidade nesse momento, ter um discernimento, para que a gente possa atender às demandas da sociedade, que não aceita mais impunidade, que esse valor de corrupção, existe uma repulsa do povo brasileiro, e quem quer que seja governo federal, estados, municípios, o Consórcio Nordeste, que é um dos símbolos da corrupção nessa pandemia. Eu tenho falado, inclusive ontem mostrei que transcende o Nordeste. Existe uma relação com aquele escândalo dos respiradores comprados da indústria da maconha para a cidade de Araraquara, né, que tem um prefeito também que já foi ministro de governos anteriores. Então, tem 2 ex-ministros que precisam dar explicação a essa CPI e, infelizmente, estão sendo blindados ainda. Mas terça-feira o presidente disse que vai marcar uma votação para a gente trazer atores importantes, como a dona da empresa, Hempcare, que recebeu quase 50 milhões de reais, não entregou um respirador sequer, como também
o doutor Bruno Dauster, que é chefe da Casa Civil, que foi exonerado pelo governador, embora seja muito próximo dele, por causa desse escândalo que o povo brasileiro já virou um drama nacional para se descobrir o que é que está por trás. Senador, eu quero continuar repercutindo com o senhor. Se você está chegando agora aqui na CNN Brasil, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro pelo crime de prevaricação. O presidente não teria mandado investigar as irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Senador, isso acontece às vésperas de duas substituições de grande peso em Brasília e para o país, que é a do ministro Marco Aurélio Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, e também do próprio Procurador-Geral da República, que é quem conduz essa investigação. Hoje, qual é o termômetro dentro do Senado Federal para o nome de André Mendonça, que é o atual advogado-geral da União que defende o presidente Jair Bolsonaro nessas ações? Olha, se tem alguns nomes, né, que têm procurado senadores, né, isso é natural que se possa buscar, é institucional, inclusive, acho que é um dever receber todos os nomes, para que se possa perguntar sobre o seu saber jurídico, o que é que pensa de prisão em segunda instância, de foro privilegiado, são perguntas que as ruas querem saber, né, a sociedade, e eu acho que a coisa tem que ser a mais transparente possível. Você foi muito inteligente nessa pergunta, porque realmente tudo isso está acontecendo exatamente nesse momento de ebulição dessas duas trocas importantes. E nada acontece por acaso, né? E aqui em Brasília eu só tenho 2 anos e pouco, nunca tinha sido candidato nem a síndico de prédio. Estou aqui tentando representar o estado do Ceará e o povo cearense e brasileiro, mas a gente vê que realmente Brasília é uma casa muito política, extremamente. Essa CPI, pelo andar da carruagem, ontem vocês que estão transmitindo 24 horas viram o papelão que aconteceu com, inclusive, os senadores dizendo que o cabo que teve ontem aqui foi infiltrado, né? Olha a que ponto nós chegamos, a teoria de conspiração. Os governistas dizendo que, olha, como é que pode ser infiltrado se foram os próprios oposicionistas que chamaram, a partir da denúncia da Folha de São Paulo, o depoente, né? Então, é uma guerra de narrativa sem fim dos oposicionistas, dos governistas e a gente que procura fazer um trabalho independente no meio disso tudo, tentando levar a razão, tentando levar a pacificação, mas está complicado. Está complicado porque parece que o calendário eleitoral de 2022, o projeto de poder de 2022 é muito mais importante do que a gente aprovar reformas como a tributária, como a administrativa, como voltar a discutir a prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado. Ninguém parou para pensar que tudo isso está engavetado enquanto as energias são consumidas numa CPI politiqueira. Senador, você tocou nesse ponto que também a gente ia falar sobre a questão do depoimento, né, do Luiz Paulo Dominguete ontem, que teve essa manifestação de alguns senadores e essa desconfiança de que ele teria sido plantado lá, porque ele estava dando depoimento sobre a possível pedido de propina na compra da vacina da AstraZeneca, que seria vendida ao Ministério da Saúde. Ele seria um representante da Davat, né, para fazer esse contrato aí de compra e venda. E no meio do depoimento, o Dominguete soltou aquele áudio do deputado Miranda falando que ele iria comprar, supondo que ele estaria comprando e negociando direto com o Ministério da Saúde. Depois foi esclarecido que o áudio não se tratava da compra de vacinas, era compra de luvas com a empresa que ele tem nos Estados Unidos. E aí o próprio depoente depois voltou atrás e falou que não sabia do que se tratava, de que poderia ter sido se confundido ou se enganado. Então virou uma história muito confusa, né, para quem estava acompanhando e até acho que para vocês. Qual que foi a sensação dessas contradições dentro do depoimento do Dominguete ontem? A sensação foi um tiro no pé do Senado, né? Eu acho que a casa se apequena com isso tudo. Sabe por quê, Marcela? As coisas são feitas de forma
atropelada, né? Esse G7, que agora parece que está virando G6, está tendo um problema interno, parece que um senador está sendo excluído lá. Quem? Ele faz o que quer e pinta e borda, se reúnem à noite, mudam a pauta. Ontem era para a gente ouvir o dono da Precisa, que é uma peça-chave nisso tudo, porque o governo federal faz negócios com essa empresa que já deu calote, tanto no governo federal como e no GDF. Então, tudo isso a gente estava ontem preparado para fazer perguntas nesse sentido. Agora, eles mudaram porque, segundo eles falaram lá, o STF mais uma vez interviu, e lembrando que o STF que mandou o Senado abrir essa CPI e ele mesmo impede, sabota o trabalho de investigação. Por exemplo, governadores, né, que foram visitados pela Polícia Federal, tiveram seus estados com operações, não podem falar a verdade, não podem. Então, assim, é algo muito estranho que está acontecendo na República, mas eu sou muito otimista, esperançoso, e acredito que tudo que está oculto precisa vir à tona, de onde estiver. Ontem nós tivemos um fato que me constrangeu pessoalmente, que foi de uma ameaça de um senador para outro senador, né? Essa semana, eu acho que mostrou realmente um pouco a cara dessa CPI, que deveria dar o exemplo para a população e dar um exemplo de um circo de horrores. Porque quando você tem um senador ameaçando quebrar o outro, né, é algo absurdo. Outro ameaçando a Polícia Federal, o relator desconsiderando uma instituição tão séria da nossa República. Vai sobrar o quê? Então eu vejo assim que a gente está num momento de muita tensão, de muita irracionalidade. Isso não é bom, isso é perigoso, porque são dois extremos, viu? Um lado e o outro, né? Então, assim, hoje quando você mostra a bandeira do Brasil, você já tem, do lado A, do lado B. Que é isso, gente? Essa bandeira é nossa. Eu acho que tem gente boa em todos os partidos. Eu acho que a gente tem que entender que podemos ser adversários no campo de ideias, mas nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Então, assim, eu acho que esse clima é muito perigoso institucionalmente que a gente está vendo aqui em Brasília e espero que a gente possa ter bom senso durante os próximos dias para que tenhamos um caminho a percorrer e salvar vidas. Deixar a política de lado. Sabe por quê, Marcelo e Daniel? Enquanto está tendo essa briga política, tem pessoas morrendo ainda do coronavírus, né? Tem pessoas desempregadas, muita gente, milhões de desempregados, e gente passando fome. Você está vendo de novo nas ruas das capitais, no interior, pessoas passando fome e aqui em Brasília se brigando por 2022. Eu não acho isso, sinceramente, humano, correto com o povo brasileiro. Tá certo. A gente conversou com o senador Eduardo Girão. Muito obrigada, senador, e até uma próxima. Bom dia para o senhor. Muito bom dia, parabéns pelo trabalho e um final de semana de luz para todos nós.